Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre de forma antecipada nos meus endereços telemáticos. É para orientar os fiéis católicos que já podem ir para a missa tendo uma noção das leituras do dia. Isso é importante. Você ter uma reflexão, saber da leitura anteriormente. É só você acessar @PauloRobertoMaciel. Maciel 7919 no YouTube. No Instagram é @PauloRobertoMaciel 6 barra. Tem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com barra Paulo Maciel da rádio. Vamos às leituras referentes ao dia 3 de outubro de 2025, sexta-feira, dia dos santos André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro, presbíteros. Também Mateus Moreira e companheiros, todos mártires, dentro da 26ª semana do Tempo Comum, no ano litúrgico C. Como eles foram mártires, derramaram sangue por Cristo e pela Igreja Católica, a cor dos paramentos litúrgicos hoje é vermelha, conforme eu estou simbolizando aqui com esse lenço no pescoço. No rito temos o ofício da memória. Vamos às leituras. Primeira leitura do livro de Baruque, capítulo 1, versículos do 15 ao 22. Ao Senhor nosso Deus cabe justiça, enquanto a nós resta-nos corar de vergonha, como acontece no dia de hoje aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, aos nossos reis, nossos príncipes e sacerdotes, aos nossos profetas e nossos antepassados, pois pecamos diante do Senhor e lhe desobedecemos e não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus, que nos exortava a viver de acordo com os mandamentos que ele pôs sob os nossos olhos. Desde o dia em que o Senhor tirou nossos pais do Egito até hoje, temos sido desobedientes ao Senhor nosso Deus. Procedemos inconsideradamente, deixando de ouvir sua voz. Por isso, perseguem-nos as calamidades e a maldição que o Senhor nos lançou por meio de Moisés, seu servo, no dia em que tirou nossos pais do Egito, para nos dar uma terra que mana leite e mel, como de fato é hoje. Mas não escutamos a voz do Senhor nosso Deus, como vem nas palavras dos profetas que ele nos enviou, e entregamos-nos cada qual às inclinações do perverso coração, para servir a outros deuses e praticar o mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Um forte texto de Baruque, hein? Para quem desobedece a palavra de Deus. Agora é hora do Salmo responsorial, é o 78 na Bíblia Vulgata, 78. 79, 79, na Bíblia de Jerusalém, tradução do hebraico lá, Bíblia de Jerusalém, Bíblia hebraica. Versículos 1º, 2º, 3º, 5º, 8º, 9º, refrão, 9b. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Repitamos, por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Invadiram vossa herança os infiéis, profanaram, ó Senhor, o vosso templo. Jerusalém foi reduzida a ruínas, lançaram aos abutres como pasto os cadáveres dos vossos servidores, e as feras da floresta entregaram os corpos dos fiéis vossos eleitos. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Derramaram o seu sangue como água
em torno das muralhas de Sião, e não houve quem lhes desse sepultura. Nós nos tornamos o opróbrio dos vizinhos, um objeto de desprezo e zombaria para os povos e àqueles que nos cercam. Mas até quando, ó Senhor, veremos isto? Conservareis eternamente a vossa ira? Como fogo arderá a vossa cólera? Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome, perdoai nossos pecados. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Repitamos! Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito por São Lucas, capítulo 10, versículos do 13 ao 16. Vamos inicialmente a aclamação. Aleluia, 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 aleluia. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, não fecheis os corações como em Meriba. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do livro Igreja em Oração. Duas palavras podem sintetizar o evangelho que ouvimos hoje: lamento e solidariedade. Lamento. Depois de apresentar a missão dos 72 discípulos, o evangelista Lucas apresenta, mais que a condenação, um lamento de Jesus sobre as cidades sem fé. Corazim e Betsaida, cidades judaicas, ouviram a pregação e a mensagem do reino, mas não se converteram. Jesus deseja a conversão. Deveriam ter se convertido, fazendo penitência, mas não o fizeram. Elas mesmas, não Jesus, proclamaram seu juízo e destino de perdição ao não receberem a mensagem do Messias. No final, manifesta-se a solidariedade ou comunhão de Jesus, o Mestre, com seus discípulos. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Por isso, em comunhão com Jesus, na esperança de que todos se convertam à palavra do Evangelho, podemos rezar, citando a exortação apostólica Evangelii Gaudium. Todos têm o direito de receber o Evangelho. Os cristãos têm o dever de o anunciar sem excluir ninguém. E não como quem impõe uma nova obrigação, mas como quem partilha uma alegria.
indica um horizonte estupendo, oferece um banquete apetecível. Vamos a mais reflexão, porque quanto mais reflexão, melhor, né? É preciso que nós compreendamos as linhas de interpretação da igreja, que tem várias. Então, às vezes, nós temos que procurar a melhor. Olha, no texto anterior, aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho, está dizendo isso. Jesus menciona Sodoma, a cidade pecadora que no julgamento será tratada com menos rigor do que outras cidades que rejeitam o reino, Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Estas recebem de Jesus a dura ameaça reservada para casos extremos. É um extremo apelo à conversão. Quem rejeita os discípulos rejeita o próprio Jesus e Deus Pai que o enviou. Recusar o dom de Deus é escolher a própria condenação, é escolher a morte, permanecendo fora da nova história e das novas relações sociais que nascem do projeto de Deus. Jesus visita continuamente nossas comunidades, chamando-nos à conversão mediante fatos, crises, frustrações, esperanças pessoais e coletivas. Precisamos estar atentos aos sinais da visita de Jesus, a fim de não deixarmos cair em vão a graça de Deus que está passando. Temos mais uma reflexão ainda do livro Palavra e Vida. Vamos saber aqui qual é a mensagem, porque eu acho que ainda é possível fazer mais essa reflexão. Vamos a ela. Lucas capítulo 10, versículos do 13 ao 16. Sempre podemos dizer que, como em nossas cidades não se fizeram milagres, não temos com que nos preocupar. Ao menos nossa sorte final não será como a de Corazim e Betsaida. Não é mais que uma desculpa isso. Desculpa para não nos importarmos com o Evangelho e continuar nossa vidinha de sempre, como se nada tivesse acontecido, como se Jesus não tivesse nos chamado para amar nossos irmãos, para perdoar, para trabalhar pela justiça. Enquanto isso, nos sentimos seguros em nossas casas, pensando que o ódio e a violência não chegarão nunca a tocar-nos. Quem faz isso é um insensato. Vamos agora à história de quem foi sensato. O santo foi sensato. Vamos ver os santos do dia 3 de outubro. Vamos lá, porque tem santos importantes para a nossa reflexão, santos mártires. Primeiro vamos a santa. Santa do dia 3 de outubro de 2025. Quer dizer, é santa do dia 3 de outubro de qualquer ano, né? Santa Maria Josefa do Coração de Jesus é santa do dia 3 de outubro. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, Maria Josefa nasceu na Espanha no dia 7 de setembro de 1842. Desde muito cedo começou a demonstrar uma grande devoção à Eucaristia e à Nossa Senhora, uma forte sensibilidade em relação aos pobres e doentes e uma inclinação para a vida interior. Aos 18 anos manifestou à sua mãe o desejo de entrar num mosteiro, pois se sentia atraída pela vida de clausura. No mosteiro, iluminada pelo Espírito Santo e aconselhada por Antônio Maria Claret, Maria Josefa decidiu criar uma nova família religiosa que se dedicasse aos doentes em casa ou nos hospitais. Assim nasceu o Instituto das Servas de Jesus, fundado em Bilbao em 1871. Os pontos centrais da espiritualidade de Santa Maria Josefa podem definir-se como um grande amor à Eucaristia e ao Sagrado Coração de Jesus, uma profunda adoração do mistério da redenção e uma íntima participação nas dores de Cristo e na sua cruz, e a completa dedicação ao serviço
dos doentes num contexto de espírito contemplativo. Hoje, espalhadas pela Europa, América Latina e Ásia, as servas procuram dar pão aos famintos, acolher os doentes e outros necessitados, criar centros de dia para pessoas idosas, desenvolvendo sempre a pastoral da saúde e outras obras de caridade. Santos do dia 3 de outubro, Santos André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro. De acordo com o site do Vaticano, André de Soveral foi o primeiro santo de São Vicente, município de São Paulo, e discípulo do padre José de Anchieta, também santo. Foi martirizado em 1645, durante a invasão holandesa, enquanto celebrava a Santa Missa, junto com outros 29 companheiros. Ao expirar, balbuciou: "Viva o Santíssimo Sacramento". Soveral nasceu em São Vicente no dia 16 de julho de 1572, de pais portugueses, que lhe transmitiram sólidos ensinamentos cristãos. São Vicente foi a primeira cidade fundada no Brasil em 1532 por Martim Afonso de Souza. Presume-se que André tenha sido aluno do padre José de Anchieta, um dos primeiros jesuítas a chegar à terra de Santa Cruz, e que tenha estudado no Colégio Menino Jesus, fundado por Leonardo Nunes. No período da ação missionária de São José de Anchieta e padre José da Nóbrega, André foi para o Nordeste e em 1597 deu início à evangelização do Rio Grande do Norte, junto com outros missionários provenientes do Reino Católico de Portugal. Eram jesuítas. Deixou a Companhia de Jesus e se tornou depois padre diocesano, em Natal. No Nordeste, o padre André trabalhou em Cunhaú, na capela de Nossa Senhora das Candeias, nome do navio de Martim Afonso de Souza, quando chegou às terras brasileiras. Cunhaú era um povoado de Canguaretama, no Rio Grande do Norte, que se formou em torno de um engenho de cana-de-açúcar, uma das riquezas da região, além de suas minas. No dia 15 de julho de 1645, chegou a Cunhaú Jacob Rabe, um alemão a serviço do Supremo Conselho Holandês, com sede em Recife, que dizia ser portador de uma mensagem aos habitantes. No dia seguinte, domingo, aproveitando a participação de um grande número de colonos na missa celebrada pelo pároco, padre André de Soveral, Jacob Rabe mandou afixar na porta da igreja um edital convocando todos a ouvir, após a celebração, suas ordens. Muitos compareceram, mas uma forte chuva providencial impediu que o número fosse maior. Sabe-se que os holandeses calvinistas, ao chegarem à região, restringiram a liberdade de culto dos católicos e os perseguiram porque eram contra o Império Português no Brasil. Naquele domingo, 16 de julho de 1645, muitos fiéis, famílias e outros residentes dirigiram-se à igrejinha de Nossa Senhora das Candeias. Naturalmente, para cumprir o preceito religioso, não portavam armas proibidas pelas autoridades holandesas. Soveral começou a missa e, na hora da consagração, ao elevar a hóstia e o cálice, Rabe mandou fechar as portas e deu início à terrível carnificina. Os fiéis em oração foram covardemente atacados e assassinados pelos flamengos, com a cumplicidade dos índios tapuias e potiguares. Os fiéis, entre ânsias fatais, confessaram sua fé em Cristo Jesus, pedindo perdão de suas culpas, enquanto o padre André rezava às pressas o ofício da agonia. Nesse momento ele foi cruelmente atacado pelos tapuias indígenas. No entanto, falando na língua dos indígenas, os exortava a não tocar na sua pessoa e tampouco a profanar as imagens e objetos do altar para não cometer um sacrilégio.
Os tapuias recuaram, mas os potiguares não. Então atacaram o ministro de Deus, despedaçando seu corpo. O principal autor do cruento assassinato foi o chefe dos potiguares, Gerereira, que, empunhando uma adaga, deu o golpe fatal no sacerdote. Este foi o primeiro episódio do massacre dos proto-mártires do Rio Grande do Norte. O segundo ataque por parte dos holandeses calvinistas e dos índios hostis aos católicos deu-se 3 meses depois, no dia 3 de outubro de 1645. Aterrorizados pelo que aconteceu em Cunhaú, os católicos de Natal procuravam fugir ou se esconder, porém foram pegos, junto com seu pároco, padre Ambrósio Francisco Ferro, e levados para perto da cidade de Uruaçu, onde os soldados holandeses os aguardavam com cerca de 200 índios que tinham aversão pelos católicos. O pároco e seus fiéis foram brutalmente torturados e massacrados após bárbaras mutilações. Conforme relatos da época, os índios arrancavam as entranhas e cortavam as cabeças, pernas e braços das suas vítimas. Olha, há um grande grupo de mártires daquela época, hein? Pois é, gente. Padre André de Soveral e seus 29 companheiros mártires do Rio Grande do Norte foram sacrificados pela intolerância religiosa, pela perseguição contra a fé católica, a fé na Eucaristia, a fé cristã. O padre André de Soveral, herói mártir, foi beatificado em 5 de março de 2000 e canonizado no dia 15 de outubro de 2017 na Praça de São Pedro pelo Papa Francisco. A igreja celebra no dia 3 de outubro a festa litúrgica dos proto-mártires do Brasil. Padre André de Soveral, padre Ambrósio Francisco Ferro, o leigo Mateus Moreira e outros 27 companheiros mártires. Que eles, lá no céu, volvam seus olhares por nós junto a Deus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor, a paz de Cristo Jesus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele providenciará aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. E agora eu clamo Maranatá, do aramaico, dialeto de Jesus, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Jesus voltará na sua glória para nos dar um corpo semelhante ao dele quando ressuscitou. Um corpo em que não haverá mais fome, sede, doença, nada disso. Será um corpo glorificado. Algo inenarrável, inexpressável, grandioso, indizível, inefável. Não dá para nós compreendermos como será, mas sabemos que será maravilhoso, wonderful. São Paulo apóstolo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Quer dizer, nós, aqueles que acreditarem em Jesus como Deus no mistério da Santíssima Trindade, o Pai Criador, o Filho Redentor, o Espírito Santo Santificador, aqueles que forem batizados e aqueles que se arrependerem dos seus pecados. 3 condições essenciais para a salvação eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse
Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, arroba Paulo Roberto Maciel 6 barra, repórterpaulomaciel.blogspot.com, onde tem muito texto para suas pesquisas. E tem ainda facebook.com/barra Paulo Maciel da rádio. A paz de Cristo, Shalom Adonai.